O Garrafa já conseguiu a entrevista aí que eu consegui? Sim. Ele já conseguiu a entrevista? Pré-candidato Márcio França já está aqui em áudio e vídeo. Porque nós temos que começar a ouvir os candidatos também. Nada melhor que conversar com o Márcio França, que eu respeito muito e que é meu amigo também. É um prazer falar com meu amigo Márcio França logo pela manhã. Márcio, você está no Mercadão da Lapa. Um bom dia para você, Márcio. Bom dia, Datena. Estou aqui, Mercadão da Lapa, ao vivo. Fui até bem cedinho lá no CEAGESP, atrás de caranguejo e de siri. Mas hoje não é dia de feirinha lá de peixe. E aí eles falaram, não, vai no Mercadão da Lapa que você encontra. E eu encontrei siri e caranguejo vivo aqui no Mercadão da Lapa. Estou contente de estar aqui. Você vê como devagarzinho a economia vai voltando, né, Datena? Os comerciantes... Pô, tá cheio aí? Porque tem aquela... Tá cheio. Tem bastante gente. Claro, todo mundo de máscara, as precauções. Aqui é um lugar que eles arrumaram todo o chão, os comerciantes se organizaram, fizeram os banheiros novos. Enfim, é um dos lugares que a associação deles acabou conseguindo se organizar e manter um bom padrão, né? A gente está nessa história toda aí da prefeitura querer privatizar os mercadões, mas a gente tem muito medo que depois transforme os mercadões naqueles mercadinhos assim meio Paraguai de vender bugiganga, né? E tire essa coisa, porque tem muita gente aqui, estava falando agora há pouco com o Iso aqui do açougue, que é teu fã, enfim, são tradições de 40, 50 anos no mercado, de cada um dos comércios aqui, herdaram de pai para filho, enfim. Se você perder esse jeito e passar para uma coisa mais assim, tipo Paraguai, aqueles produtos mais simples, eles acabam perdendo a graça também, né? Esse mercado é lindo, não é? Esse mercado é lindo. É lindo. É fantástico, eu adoro passear nesse mercado. O Márcio, você foi atrás de caranguejo e siri e aproveitou para encontrar o polvo. Que bobagem é essa, né? Mas é claro que político, quando vai atrás de caranguejo e siri, quando passa perto do polvo, aproveita para fazer a campanha. Tá dando para fazer campanha presidencial com essas eleições, ô Márcio? Datena, é uma campanha diferente de todas que eu já fiz na minha vida, né? Eu tenho quase 40 anos de vida pública aí, já passei por muitos, já fui prefeito inclusive, né? Já tinha passado pela minha ideia ter sido prefeito, voltar a ser prefeito. Mas, como você sabe, a última disputa de governador foi muito acirrada e foi muito pouca diferença. E aqui na prefeitura do governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente ganhou com uma longa diferença do Dória. Então, as pessoas meio que parecia uma convocação, né? Para a gente fazer aí um terceiro turno, e é o que eu estou sentindo, quando as pessoas me reconhecem, logo falam, olha, não gosto do Dória, enfim, claro que não é só isso, mas é uma disputa que pode acontecer de novo isso, né? E a tendência dos números iniciais é essa, você tem uma base no miolo da cidade que vota de um jeito e uma borda que vota de outro. A gente chegou a ter 80% na cidade de Tiradentes, em alguns lugares da cidade, Itaquera, enfim, quanto mais periferia, mais voto a gente tem. É exatamente o comentário que eu fiz ontem, que essas campanhas políticas, né, elas vão se diferenciando ao longo dos tempos, vão ficando mais modernas, só que essa é completamente atípica, essa é no meio de uma pandemia, essa é completamente diferente de todas as outras. O Márcio é muito bom de campanha, porque ele não só foi prefeito, já teve aí, concorreu a outros cargos, ele participou de várias campanhas, como também ele é muito bom articulista político, né? Aliás, se não fosse aquele trágico acidente, nós teríamos talvez uma outra história do país quando o Márcio fazia a campanha para a presidência. Infelizmente, eu não gostei de relembrar aquele fato que aconteceu quando o Eduardo ia encontrar exatamente o Márcio França. Mas, ô Márcio, eu estava analisando os números de ontem da pesquisa divulgada, acho que foi pesquisa Ibope, não é? De repente aparece lá o Russomano em primeiro lugar, né? Crescendo um pouco em relação ao Datafolha, o Bruno Covas, que tem uma diferença maior para o Russomano, acho que 29-20, e logo depois vem você e o Boulos, representando a esquerda, né? Você centro-esquerda e até com votos de muita gente de direita também. O fato de você ter tido um desempenho muito bom nos debates que começam agora e começam tradicionalmente na Band, o fato de você ter ganho as eleições do governador Dória aqui em São Paulo,
te fazem crer, a partir desses números, que foram muito bons para você, para o Boulos também, em relação aos dois que estão liderando a campanha, esses fatos todos te dão a certeza de que nos debates você pode virar o jogo e pelo recall da campanha passada ao governo do Estado, chegar a ser o prefeito de São Paulo, Márcio? Olha, Datena, claro que quando você sai candidato, você imagina poder ganhar, não é? Eu me lembro da eleição passada, eu também era quarto, quinto, e depois começou a repetir. Lembra, o SCAF acabou caindo, ficou eu e Dória para o segundo turno, né? Então, assim, o voto mais consistente, eu diria que é esse. Nós vamos disputar uma vaga, nós, Boulos e PT, e a outra vaga vai disputar o Russomano e o Bruno, né? Ambos com seus méritos, a população vai ter a chance. Eu, como disse, venho de uma longa experiência. Eu acho que os debates facilitam porque a pessoa olha no rosto e percebe quem é falso e quem não é, né? Para não embarcar naquela história de Bolsodória 2, né? Porque a gente já tem, assim, bastante problema por aqui para trazer aquele formato carioca do Rio de Janeiro. Eu até ontem estava dizendo para uma amiga aí do Rio de Janeiro, eu falei, no Rio de Janeiro é capaz de dar WO, né? Porque ninguém mais consegue ser candidato, de tanta gente encrencada por lá. E a gente não quer esse modelo para cá. Então eu estou imaginando que nós vamos ter aí uma chance de poder fazer uma repetição. Lá na frente o Bruno tem bastante tempo de televisão e ele tem, evidentemente, uma grande chapa também de vereadores. E a gente tem a segundo tempo e a segunda chapa. Com o tempo, que vai começar a televisão na semana que vem, aliás, o primeiro debate já é o da Band, né, dia 1º, a gente vai poder mostrar para as pessoas quem se preparou, quem é que está preparado, quem é que de verdade está apto para poder enfrentar um momento muito difícil do Brasil. Sabe, Datena, aqui em São Paulo nós estamos com quase 30% da população vivendo com aqueles R$ 600. E é angustiante saber que esse dinheiro não vai para sempre, né? Vai só até dezembro, um pedacinho agora com 300. A partir de janeiro é por conta dos prefeitos, eles vão ter que se virar. Se o mundo mudou, as prefeituras também têm que mudar, né? As crianças estão sem estudar, as pessoas estão sem ir para postos de saúde porque estão com medo de poder fazer os seus exames. E tudo isso vai acumular nas costas lá da frente da prefeitura. É bom que tenha um timoneiro experiente aí para poder tocar esse negócio. O Russomano, que tem uma vantagem de 9 pontos sobre o segundo colocado, que é o Bruno Covas, é um cara que não vai muito bem em eleições. Ele desidrata e perde no primeiro turno, não é? Não vai muito bem em debate. Parece que toda a capacidade que ele tem na televisão, nos debates ele não consegue transferir essa capacidade que ele tem de apresentador de televisão, de repórter, aliás, muito bom, mas no debate ele não vai bem, ele não desenvolve bem. Existe a possibilidade dele não participar dos debates. E uma outra possibilidade que se avizinha agora é que o presidente Jair Bolsonaro resolveu anunciar que pode ser que ele que disse que não ia participar de eleições municipais, pode ser que ele apoie candidatos. Aqui em São Paulo, Manaus e uma outra cidade que ele falou, não sei se foi o Rio de Janeiro, se foi o Rio de Janeiro, depois eu vejo. Mas ele percebeu que aqui talvez o Russomano, estando na frente, com o apoio dele possa vencer. Mas comentou-se até que o Bolsonaro talvez tivesse conversado com alguém da sua equipe para apoiá-lo. Ele não definiu o candidato dele aqui. Normalmente seria o Celso Russomano, tá? Pelas afinidades que eles têm, pelo perfil do eleitorado. Chegou a ter alguma conversa da sua equipe com o presidente Jair Bolsonaro para um possível apoio aqui em São Paulo? Não, Datena, quando eu vivi com o Bolsonaro há bastante tempo lá em Brasília, mas de fato eu não tinha relação com ele. A esposa dele trabalhou no meu gabinete, a Michele, então eles se conheceram ali. Eu vim de verdade conversar com ele faz uns 30 dias com aquele episódio do Beirute, lá do acidente, do incêndio, da explosão. Como minha esposa Lúcia, você sabe, ela tem origem libanesa, a gente fez uma arrecadação de produtos aqui, alimentos, roupas, enfim, e eu queria enviar. Conversei com o Paulo Scaff. O Paulo colocou o Bolsonaro ao vivo, pediu para eu ir lá falar com ele, pedi para ele pudesse arrumar um pouquinho do espaço no avião que foi para lá. Ele arrumou, foi super gentil e foi nisso que se resumiu. Eu acho assim, a cidade de São Paulo, né, Datena, nós já passamos por esse episódio. Lembra que na eleição passada já tinha essa história de Bolsonaro, Lula, PT, enfim. E mesmo assim a gente ganhou aqui. Quer dizer, São Paulo conduz, não é conduzido. São Paulo tem vocação para ser locomotiva, né? A briga local aqui
É uma briga que vai depender muito mais de quem é que está preparado, quem tem bons projetos, quem é que está preparado para poder sair dessa pandemia, né? Para poder enfrentar sem mentira, né? Falando no olho, e em especial que tenha pulso para poder governar, porque o problema não está exatamente no caso do Bruno, não é ele é, como você falou, é um bom sujeito, mas é muito difícil a pessoa ter pulso com os vereadores tomando conta, o governador se metendo em tudo, mandando embora funcionário, quer dizer, comigo ele sabe que não será assim, por isso mesmo que eu penso que pode o Bolsonaro apoiar, o PT apoiar, todo mundo apoiar, o eleitor de São Paulo está acostumado a conduzir e não ser conduzido, e é o que vai acontecer de novo. Você acha que essa imagem do Dória ligada ao Bruno, ele está querendo desvincular cada vez mais? Parece que a campanha do Bruno não está vinculando muito o Dória ao Bruno Covas. É possível que eles se descolem aí na campanha? É possível que o Bruno tente fazer uma campanha mais independente? Apesar de que o coordenador da campanha do Bruno foi o coordenador da campanha do Dória, que é o Wilson, aliás, muito bom profissional. Se é possível o Bruno se descolar do Dória na eleição, porque ele tenta vender uma imagem de que é independente. Não, ele pode até pensar diferente algumas coisas, mas ele é 45, né, PSDB. É evidente que a vitória dele aqui em São Paulo significará o Dória na eleição presidencial no segundo turno. Dória contra Bolsonaro no segundo turno da eleição que vem. Isso mexe na política nacional, porque o Dória será o grande vitorioso, enfim, ele passará a sensação que é o grande vitorioso. E essa é a decisão que a população de São Paulo tem que tomar, né? De alguma forma, assim, o Bruno, como você sabe, em função da recuperação e tudo que ele está passando, ele já está mais fragilizado do que normalmente estava. A gente gostaria muito e quer muito que ele esteja bem, que ele possa ter força, que ele possa reagir, mas a verdade é que é difícil. Com o Dória é difícil. O Dória é um sujeito... ele é impositivo, você vê a história aí da vacina, as coisas que ele fala, ele passa à frente, ele meio que funciona como se fosse o mestre de cerimônia, né? Ele passa a palavra para o prefeito, tira a palavra, põe em 5 minutos, enfim, é por isso que ele está tendo dificuldade. Mas eu estou com esperança que a gente possa, com a televisão, né, e a expectativa de você poder cada um se reconhecido de novo, enfim, as pessoas automaticamente se associam, não tem como você desassociar, né? Como se... Por exemplo, hoje o Bolsonaro não está vinculado a nenhum partido, ele saiu dos partidos dele. Mas, por exemplo, com o tempo, quem é mais PT, quem é mais Lula, tende a deslocar o voto em direção ao PT, ao Tato, né? É natural, até porque tem vínculo com ele. E acho que vai ser assim também na eleição. Quem gosta do Dória, quem acha que o Dória tem que ser presidente da República, tem que ajudar a votar no 45. Dos caras que estão aí, você é indubitavelmente o mais experiente, o que tem mais experiência em política, né? Até que ponto isso pode ajudar o Márcio? Acho que ajuda bastante, Datena, porque, por exemplo, eu ainda comentei hoje cedo lá no CEAGESP, se você tiver uma filha, entendeu, com problema cirúrgico, grave, de coração, enfim, você vai procurar um médico experiente, porque é uma situação perigosa, né, de riscos. Datena, se a gente não tiver um prefeito experiente para poder passar essa fase do início do ano que vem, quando as coisas vão cair, essa adrenalina, porque coronavírus, né, Datena, alguns já pegaram a doença, mas a parte econômica já pegou em todo mundo perdeu um pouco. Então, isso vai sentir muito daqui para frente, quando acabar os R$600. E aqui é o seguro-desemprego e tudo mais. Por isso, se não tiver uma pessoa experiente, nós estamos assim, correndo o risco de termos aí aquelas multidões de novo na rua, atrás de comida, quebra-quebra, tudo que a gente não quer para o Brasil, né? E eu acho que a experiência, como você vai passar com um avião por uma turbulência, sempre as pessoas que tiverem mais experiência, eu fui governador, já ocupei várias funções, tenho uma honra de não responder a nenhum processo criminal, o que é difícil no caso de um político antigo que nem eu, mas me sinto preparado e desafiado aí a ser o melhor prefeito de São Paulo. Seria uma honra para mim isso, e com a diferença de que o que eu me comprometo eu cumpro. Portanto, ficaria aqui os 4 anos para cumprir o meu mandato, entregar o meu mandato, como eu sempre cumpri meus mandatos. E aí, quem sabe, depois de 4 anos, sim, você aí pode tentar uma outra coisa, mas eu jamais deixaria o mandato pela metade. 2 perguntas finais, não quero atrapalhar a sua compra de caranguejo e siri. Que você encontre o polvo aí, aquele trocadilho imbecil,
Eu não sei se tem Lula aí. Tem Lula aí também ou não? Tem Lula? Tem Lula no Mercadão? Lula, tem Lula, mas está congelada, viu, Datena? Ah, está congelada. Mas é Lula congelada. Está parecendo com a outra história. Bom, o Márcio, duas perguntas finais. Você acha que o Celso vai correr dos debates, não vai aos debates, ele que é o primeiro colocado, e ele não é bom de debate? Essa é uma pergunta importante. E a outra pergunta, se você acredita que é possível que um dos candidatos de esquerda acabe passando, você ou então o Boulos. Não acredita aí que o Covas e o Russomano disputem o segundo turno? Olha, claro que a gente usa as projeções do que aconteceu no passado. Faz 6 eleições em São Paulo que os dois campos políticos, cada um manda um representante. Agora, é claro que para o PSDB, para o próprio Russomano, o ideal seria pegar um candidato que tivesse menos força e mais rejeição para o segundo turno. Eles sabem que comigo é encrenca, porque nós já disputamos essa eleição faz 1 ano e pouco e nós já ganhamos aqui. Então eles vão preferir sempre pegar o Boulos, o PT, é natural. Mas o problema é combinar com o povo, né? Eu vejo que o Russomano, ele é o mais popular de nós todos, inclusive é aquele que já disputou mais eleições também, assim, do ponto de vista de prefeitura, de governo, né? Ele é um homem de televisão, portanto tem bastante popularidade, mas tem que arrastar também essa confusão, né? O vínculo do partido, a questão da Igreja Universal, o Bispo Macedo, agora esse problema do Crivella, tudo isso também tem um pontinho, né, que conta, e além disso ele tem um tempo de televisão muito pequeno para exercer. O tempo que eu tenho, por exemplo, eu acho que vai dar 5 vezes o dele, e o Covas tem 10 vezes o dele. Isso faz uma diferença enorme, né? Por exemplo, o PT tem um tempo maior do que o Russomano, e tudo isso vai dar seu peso também, além das candidaturas. Eu tenho 400 candidatos a vereador, 450. Ontem nós tiramos o último partido que estava com a Joyce, ele acabou vindo para a gente, o Partido das Mulheres Brasileiras, e o Bruno tem 600 candidatos, o resto tem na faixa de 50. Essa é a infantaria, né, que vai para a rua, enfim. Então eu estou com muita expectativa positiva. É claro que ninguém vai entrar numa campanha achando que vai perder, não, achando que vamos ganhar. Mas eu me recordo muito que na eleição passada nós ficamos assim com essa história de pesquisa até o finalzinho, você se lembra. Na última hora eu passei o SCAF, né, que nesse momento assim, representaria um pouco de como era a questão do Russomano, embora sejam pessoas diferentes, mas assim, significa lá, criando um paralelo, né? O Bruno é equivalente ao Dória, o SCAF é equivalente ao Russomano, eu sou equivalente a mim mesmo, e o PT seria o Boulos ou o PT, né? E na última hora nós passamos o SCAF, fomos para o segundo turno, e se dependesse dos paulistanos em São Paulo, a gente seria o governador. E é o que eu espero que aconteça dessa vez também. Márcio França, eu considero você sempre um bom candidato e que vença o melhor. Sorte e saúde acima de tudo. Obrigado. Obrigado, abraço grande ao Márcio França. Beijão para todos vocês aí. Abraço também, espero que a esposa também tenha se recuperado bem, os dois tiveram Covid.